Olá pessoal, estamos aqui de volta na nossa aula 6 do curso VirtualBox Conhecendo e Usando. Nessa aula nós vamos configurar e instalar uma VM. Isso mesmo, a gente instalou o VirtualBox nas últimas aulas e agora a gente vai usar ele, criando uma máquina virtual. Então a gente vai aqui para o VirtualBox, que é igual aí em todos os sistemas operacionais, né? Tem essa telinha, e a gente tem aqui a opção New, novo, vamos criar uma nova máquina virtual. Então, clicou em New, ele pergunta qual vai ser o sistema operacional que você vai instalar, né? Então, no nosso caso aqui, vai ser o Linux, o Ubuntu 64-bit mesmo, ok? E aí, o nome desse aqui eu vou dar Trust, que é o nome atual do Linux 64 que eu vou instalar, tá? É o 1404. E aí a gente avança, ele pergunta quanto de RAM essa sua máquina virtual vai ter. Eu aqui na minha máquina tenho 8 GB, então vou determinar 2048, 2 GB aqui para a memória RAM. Ele pergunta também qual o hard drive, né, qual o HD que você vai utilizar para esse sua instalação. Lembrando que o disco, né, o hard drive, aí, na verdade, é um arquivo que ele cria, que é o disco para a máquina virtual. Você pode ter já de repente você está trazendo uma máquina virtual de um outro local de trabalho que você tem, copiou o arquivo lá que ele gera e aí está tentando importar aqui. Então você pode adicionar um já existente ou criar um como a gente vai fazer agora. Ok? Então no nosso caso a gente não tem nenhum disco, a gente vai criar um nesse momento. Aí ele pergunta qual é o tipo de disco que você vai criar. Existem vários, tá? Mas se você só deve modificar aqui para esses outros tipos, como ele mesmo diz aqui, se você for compartilhar esse disco com outro tipo de sistema, como por exemplo Parallels ou QEMU e por aí vai. No nosso caso, vai ficar o VDI mesmo, que é o padrão do VirtualBox. Então, é esse tipo de HD que a gente vai utilizar. Continua, aí ele pergunta se você vai criar esse HD de forma dinâmica ou de forma fixa. Qual é a diferença? Quando você bota de forma dinâmica, mesmo que você determine que o HD vai ter 40 GB, por exemplo, ele vai crescendo o HD até 40 GB de acordo com o que você determinou. E é de forma dinâmica. Você determina 40 GB, mas aí, se ele estiver utilizando no momento apenas 10, quando você fizer a instalação, ele vai ocupar só 10 GB e ele vai aumentando até 40. Tamanho fixo, ele já aloca 40 GB lá no caso, e aí já ocupa isso no seu HD do seu computador real. Tá? No nosso caso vai ser dinâmico mesmo, a vantagem do fixo é que ele é um pouco mais rápido, como ele fala aqui. Ok? Então continua. Qual vai ser o local onde vai ficar esse arquivo, não é, que é o nosso HD? Você pode, se você não colocar nada, ele deixa no local padrão, a gente vai deixar no local padrão mesmo, as pastas de instalação do próprio VirtualBox, e aí você diz o tamanho do seu HD, no nosso caso aqui, 8 GB está ótimo. Então, vamos criar. E aí ele criou a nossa máquina virtual aqui, a máquina Trust, não tem instalado nada ainda, ele dá toda a configuração aqui que a gente selecionou, ok? Mas você pode selecionar aqui a sua máquina virtual e alterar as configurações, né? A parte de sistema, se vai ter flop, se vai ter CD, hard disk, o que é que vai ter, quanto de memória você pode alterar, display, né? Parte de vídeo, quantos mega de vídeo, a parte de HD, a parte de áudio, a parte de rede, se você quer fazer um NAT, se você quiser fazer uma bridge e etc. Portas e pastas compartilhadas, essa parte é legal aqui, que você pode colocar uma pasta para ser compartilhada entre sua máquina real e sua máquina virtual. De repente você quer passar um arquivo para essa máquina que você está criando, mais na frente, e aí você, para passar esse arquivo, você tem que compartilhar essa pasta, por exemplo, entre os dois sistemas. Ok? Então o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar o sistema operacional aqui, porque a gente só fez criar a máquina. Né? Isso aqui é um computador pronto para receber o sistema que a gente determinou, que é o Linux. Como é que a gente faz isso? Se eu der um Start aqui, o que é que vai acontecer? Vou aqui na minha outra tela, deixa eu passar. Ele vai dizer, ó, por favor, coloque um CD, né, no drive aí do seu computador com o sistema operacional para poder ele começar a instalação.
No nosso caso, eu tenho um ISO aqui, então vai ser a partir de um ISO, ok? Então, se eu, deixa eu voltar aqui, se eu clicar aqui, eu posso determinar que é um ISO, ok? E aí eu vou vir aqui em Downloads, ISOs, e eu tenho aqui o Ubuntu, que eu já baixei, né? Ubuntu 14.04, abri, então a partir do ISO é que eu vou fazer a instalação, dou um Start, e aí a instalação vai começar. Ele dá o boot, ó, como uma máquina normal. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ele vai dando boot. Ele sempre lembra sobre o mouse, né? Porque na máquina virtual, sempre que você usa o mouse entrando dentro da máquina virtual, como eu fiz agora, para sair, você tem que pressionar a tecla que está determinada aqui, ó. No meu tem o left command, né? Opa, cresceu um pouquinho a tela. Deixa ela voltar, que aí a gente redimensiona. Então você tem que prestar atenção qual é a tecla que você precisa pressionar para poder, deixa eu redimensionar aqui, ó. No meu caso aqui é ele está tentando acessar a rede aqui, no meu caso tem um firewall, eu vou permitir aqui, sem problemas. Permitir novamente. E aí, ó, lembrando que essa tecla, caso você fique preso com o mouse aqui dentro, você precisa pressionar essa tecla, no meu caso é o left command, né? Então é o esquerdo, né? Pronto, daqui para frente é uma instalação normal, né? Como se você tivesse no seu computador fazendo a instalação. A tela aqui está um pouco pequena, porque a resolução que ele usa é um pouco maior, mas aí você pode colocar aqui, vamos ver aqui português do Brasil, instalar o Ubuntu. Aí ele, daqui para frente é a instalação normal de um sistema operacional, ok? Eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta assim que estiver finalizando a instalação para a gente concluir essa aula, ok? Bom, terminou a instalação, é claro que eu cortei algumas partes aí, então ele está pedindo aqui para reiniciar. Vamos reiniciar. Então ele faz o shutdown aí, normalzinho. Aqui a gente pode ir acompanhando, né? Ele vai mostrando também a telinha aqui, o snapshot. Então está reiniciando, vamos aguardar mais um pouco. Vou fechar aqui esse aviso. Ok. Senha para logar no sistema. Vou aguardar mais um pouquinho. A gente aqui pode acompanhar o HDzinho trabalhando, né? Aqui a rede, se tiver pasta compartilhada fica aqui. CD-ROM e USB, se tiver alguma plugada. Okay? Então, esses íconezinhos ajudam a entender melhor o que está acontecendo. Vou aumentar aqui um pouco a resolução, só para a gente ver se ele redimensiona. Não foi. Tudo bem. Então, a instalação em si é essa, não tem muito o que fazer, vocês viram que é só seguir os passos ali. Eu vou desligar a máquina virtual aqui, só para a gente poder entender. Opa. Desligar mesmo. Ok, então veja, nossa máquina aqui está desligada, power off. Agora que já está instalado, se eu quiser iniciar, basta selecionar ela e dar o start. Veja que eu posso criar quantas máquinas eu quiser, com Windows, XP, Windows 7, Windows 8, Linux, Ubuntu, Fedora, qualquer distribuição a gente pode ir colocando aqui e você vai ficar com várias máquinas virtuais para trabalhar e fazer o que está precisando. Ok? Então só para finalizar, vou iniciar a máquina aqui, ó, selecionei, Start, ela vai iniciar normal, como a gente viu agora fazendo o reboot. Aguardar, ele sempre avisa sobre o ponteiro do mouse, quando está dentro da máquina virtual pode ficar preso, e você tem que lembrar que para sair você pressiona essa tecla aqui, ok? Então vou fechar aqui o aviso mais uma vez, digitar a senha.
Carregando, o HD trabalhando. Beleza, então instalado nossa máquina. Vamos aqui desligar mais uma vez. E é isso. Essa aula, deixa eu sair aqui. Essa aula foi sobre a instalação e configuração de uma máquina virtual. E a gente volta já já, mostrando a última parte, que é configurar o Guest Editions. Ok? Até mais, um abraço.